pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para entrevistar o Sr. Claudinei Cabreira e ele vai comentar um pouco sobre a Munheca, monumento de Fernandópolis. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Pois não. Seu Claudinei, o senhor sempre morou aqui. Qual que é a sua relação com o município de Fernandópolis? Eu nasci em Fernandópolis. Eu nasci no Córrego das Pedras, famoso, na fazenda do seu Dionísio Cunhado. Né? E vivi aqui até os 20 anos. Fui, quando todo mundo na época ia para São Paulo, em busca de estudo e trabalho, mas acabei voltando. Meu filho é casa torna. E eu não pretendo sair daqui, não. Eu fiquei alguns anos fora de Fernandópolis, fiquei também em Santa Fé do Sul, tive um jornal durante 10 anos, mas eu retornei, eu vim para Fernandópolis em 1984, eu fiquei de 72 a 84, 12 anos fora. Depois eu retornei, fui a Santa Fé em 90, em 99 eu estava de volta. E até hoje eu não pretendo mais mudar daqui não. Eu gosto muito dessa cidade, eu sempre tive Eu tenho amigos de mais de 60 anos em Fernandópolis. Isso é. Bom, e eu queria perguntar para o senhor qual a importância para você dos monumentos em Fernandópolis, algum que você tenha muita ligação? Olha, eu gosto, assim, eu conheço a cidade muito bem, né? Cresci aqui, ainda fui no centro, era ainda ruas de terras, né? Não tinha asfalto ainda. Eu me lembro bem da pracinha lá do Coreto, na praça, tinha o busto ali do Pereira do fundador, o cruzeiro da fundação da cidade, que depois foi removido, mudado de lugar. E a Munheca, porque sempre foi um caminho que eu passei. Eu vi, inclusive, quando colocaram o primeiro cruzeiro na Munheca, eu estava lá. E o legal é que eu tenho testemunha da E o senhor pode nos contar um pouquinho da história que envolve esse monumento? A Munheca, há uma discussão, muita gente, uns dizem que foi 58, eu acho que não. Eu tenho certeza, eu confio muito na minha memória. Eu escrevi a história do Botinão há um bom tempo, e eu sempre me vali da minha memória. É claro que a gente tem também algumas fontes que ajudam, tá? Quando eu tinha dúvida, eu sempre consultei. Eu acredito que a Munheca surgiu na década, no comecinho dos anos 60, 62, 61, 62. Por quê? Nesta época, eu morava ali na Geraldo Roquette, do lado de uma máquina de benefício de café chamada Volcart. Mais tarde, essa máquina passou a se chamar Cacenep, que era Cafeeira Nelson Parmegiano. E hoje é um prédio de apartamentos, um condomínio desses que temos na cidade, que fica na esquina da Rua Paraná com a Geraldo Roquette. O cruzeiro, nessa época, quando funcionava a Volcart, chegou em Fernandópolis uma missão de padres da Assunção, da Ordem Assunção, e assuncionistas. Esses padres, eles organizaram com o pessoal do bairro a plantação de café, a escolha do café, que era beneficiado ali, que depois era exportado. Tá? Essa empresa era suíça, essa Volcart. E esses padres, na época, tinham um grande salão que eles fizeram ali. Já tinha um salão, já era do prédio próprio da cafeira. Esse salão era feita a escolha do café. E o pessoal trabalhava, as famílias inteiras ali do bairro trabalhavam na cidade, em vários pontos da cidade, trabalhavam de manhã, à tarde e à noite na escolha do café. Inclusive, meu pai, a gente morava do outro lado da rua, né? Meu pai levava para casa sacas de café e trabalhava eu, meu pai, minha mãe, meus finados pais e mãe, né? Meus pais e meus irmãos mais velhos. A gente trabalhava ali fazendo a escolha do café, que rendia também um dinheirinho a mais para todo mundo naquela época. E com esse negócio dos padres irem e virem o tempo todo, eles devem ter acabado conversando com o pessoal, eles devem ter entendido o seguinte, porque aonde é a Munheca hoje, ali tem o início da Avenida da Saudade. Ela começa ali.
E na direção que segue, ali era a Avenida Afonso Cáfaro antigamente. Tá? Hoje, a Expedicionários Brasileiros termina ali na Munheca. Tá? Hoje. Dali para frente, é a Avenida Afonso Cáfaro. Então, ali tinha, a Avenida da Saudade levava para o Cemitério da Saudade, que era o único da cidade. E, seguindo em avenida, ia dar na Santa Casa e depois na estação da FEPASA. Então, ali tinha justamente um triângulo, que começava a Avenida 12, antiga 12, Américo Messias dos Santos. Ali tinha a avenida que seguia, o cruzamento da rua Pernambuco e ficava um triângulo ali. Nesse triângulo ali foi colocado o cruzeiro, o primeiro cruzeiro, que era de madeira, era branco e azul. O pessoal saiu num domingo à tarde, era mês de abril, era final de verão. Final de verão, começo de outubro. Um calor danado, o pessoal saiu da igreja à tarde, tipo 3 horas da tarde, carregando esse cruzeiro numa procissão até o local. Ali à frente ia o padre Nivaldo, que era o pároco da época. Chegou no local ali, foi colocado, houve uma homilia, houve uma série de coisas, colocaram o cruzeiro e em seguida teve salva de tiros de vivas, aquelas coisas todas. Algumas pessoas disseram algumas frases, inclusive eu cito uma, eu não lembro agora de memória, mas depois eu passo isso para vocês. E em seguida teve uma missa campal. Eu tinha naquela época 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Foi a primeira missa campal que eu vi, uma coisa extraordinária, era fim de tarde, pôr do sol, hora da Maria, aquela coisa toda. Tinha um lado, ficava o Zelpa, onde hoje é o prédio da Regional da Sabesp, era o Zelpa, que era o gerador de energia da cidade. E funcionava até 10 horas da noite, aí ficava tudo escuro. No fundo, na rua Pernambuco, ali na parte da Cultura Fim, ficava a casa Nossa Senhora de Fátima do Senhor Antônio Rolim. Do outro lado da avenida ficava a venda do Sr. Dorvalino Filete. Tá? Então era isso. Eu vi ali, eu tinha do meu lado, no dia que ergueram o cruzeiro ali, eu comentava com um amigo meu, que é meu amigo até hoje, está vivo aí, vocês podem até bater um papo com ele, que é o Aparecido Litério Rimoldi, o Cido da Ótica Santa Luzia e da Ótica Ideal, casado com a Clélia, também. Eu deve conhecer bem essa história aí. Tá? Então, e o Cido morava do lado da Munheca ali. A família dele morou ali na Pernambuco, de frente à oficina do Canossa, ali, muitos e muitos anos. Eu não sei se eles ainda moram lá. Tá? Mas é isso aí, eu vi tudo isso daí, entendeu? Depois, eles substituíram o cruzeiro de madeira pela Munheca. Quando foi feita essa mudança, eu não estava eu não acompanhei isso, eu não me lembro. Eu me recordo que cheguei e não vi mais o cruzeiro, é aquela Munheca, sabe? Mas aí eu nem questionei, para mim tudo bem, tranquilo, sabe? Ah, de boa, de boa. Até porque meus pais moravam no final da Américo Messias dos Santos. E eu passei muito por ali, eu caminhava por ali. Inclusive, quando eu estudava no Elas, eu ia perto de lá, debaixo, perto da Praça do Santista, até lá em cima e voltava. Às vezes caminho era, por isso que a gente foi saúde boa. Então, inicialmente esse ponto ele se chamava Cruzeiro e depois que passou a ser chamado de Munheca. Por causa da Munheca. Por conta da Munheca, daquela base de ponto. Era Cruzeiro. Era Cruzeiro. E eu fiquei curiosa sobre uma coisa que o senhor citou. O que seria nos tempos do Botinão? Eram histórias antigas de Fernandópolis. Um belo dia, eu tinha um jornal chamado Tô na Mão. Eu tinha um amigo, nós trabalhamos juntos muito tempo, Vitor Renesso. E a gente se encontrou numa inauguração, acho que da Cirasa, em Fernandópolis, da Cirasa não,
era uma revenda da Toyota, de Sim. Fernandópolis. Ela abaixo da cidade. Né? E aquele dia a gente batendo papo, né? Ele falou, e aí, você vai fazer, você vai escrever o que sobre o dia da cidade? Porque ele trabalhava no Jornal Cidadão e eu tinha o Panamá. Eu falei, olha, é dia da cidade e eu não vou ficar com aquelas histórias que o pessoal todo ano faz, aquele clichêzão de sempre, não. Eu vou sair disso. Eu vou fazer eu fiz um roteiro pela cidade, pegando, por exemplo, a rua tal, a rua São Paulo. De um lado, antigamente, tinha isso, do outro lado tinha aquilo, tinha lá Jonarica, tinha o Radiolar, tinha o Bar São Pedro, tinha não sei o que lá, tinha isso, tinha aquilo, tinha Casa Queira na esquina, sabe? E assim por diante. E depois, pela Rua Brasil, a gente contorna e tal, tinha isso, tinha aquilo e tal. Ele falou, rapaz, que legal, cara. Eu falei, então, é isso aí que eu vou escrever. Um passeio pela Fernandópolis, lá dos anos 60. Elisé, a gente agradece pela disponibilidade, por Opa. nos fornecer essas informações. Eu Tem gostei tempo muito do nosso papo. município. Foi bom, foi um exercício de memória. É, bom, viu? sim, com Ajuda. certeza. É um prazer, é bom retomar, reviver. É Eu sempre tô uma das lembrando. coisas melhores da vida. Prof. Os alunos, mas a senhora era brava. Mas muito obrigada mais uma vez. Nada, mesmo. Só Obrigado tenho pela a visita. agradecer. É isso. É isso, obrigada.